outras formas que nós podemos encontrar para tirar os ruling parties, né? Sem precisar derramar sangue, sem precisar as pessoas morrerem. Bom, eu acho que o mano que teve essa ideia maravilhosa devia nos aconselhar como é que isso é feito, né? Porque na história humana ou na história política, existem casos, sim, que se chega, por exemplo, na Índia, né? Conhece a história de Mahatma Gandhi, que não foi a única. Temos vários exemplos que alguém apenas com uma greve de fome fez uma transformação incrível e que trouxe resultados sem derramamento de sangue, sem violência, não é? Mas não quer dizer que agora vamos fazer um copy-paste. Eu, de repente, amanhã começar a fazer um jejum de 50 dias e dizer, bem, como Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia com um jejum, então eu também vou fazer o mesmo. Quer dizer, você sabe que cada país tem as suas especificidades, tem fatores sociais, culturais, sociais, políticos muito próprios que é preciso estudá-los e saber como, em cada circunstância, apresentar uma certa estratégia. Então, se alguém aparecer e dizer assim, meu irmão, eu já descobri a fórmula de tirar qualquer regime autoritário sem precisar derramar sangue, sem precisar fazer manifestações, sem precisar destruir nenhum bem público e privado, se alguém aparecer com essa fórmula e dizer que pode ser aplicada de forma universal e geral, então nós que estaremos a ouvir isso, podemos ter certeza que já estamos no paraíso, já não estamos mais no mundo. Porque neste mundo aqui, de milhares de anos, são séculos de estudos científicos de guerras, de revoluções, de levantamentos, ainda não ouvi ninguém dizer que encontrou uma fórmula universal de resolução de todo e quaisquer tipo de conflito. Não existe uma fórmula universal, não é? Mas se o nosso amigo tiver uma proposta em concreto, de uma forma que possa aplicar em qualquer circunstância da mesma forma e alcançar os mesmos resultados, eu gostaria que pudesse apresentar, mas isso não existe. Eu, por exemplo, tenho uma formação em engenharia e o pessoal das engenharias tem um forte condão para as ciências exatas, né, como a matemática, a física, a química, e mesmo na química, mesmo na física, onde aparentemente tudo é objetivo, nem todas as fórmulas resultam da mesma maneira em todos os lugares, não é? Ou sabem que o Einstein veio e provou isso, né? Aquelas fórmulas que eram conhecidas pelo Newton, que pareciam de aplicação universal, o Einstein apareceu com a teoria da relatividade, que não interessa muito falar aqui, mas só para dizer que não existem fórmulas universais, fórmulas absolutas da aplicação linear em qualquer circunstância. Não existe. Então, nós, no caso de Moçambique, optamos pela questão das manifestações que, na verdade, nem estavam previstos danos de bens públicos e privados. Nós nunca divulgamos isso. Nunca divulgamos isso, tanto mais que em 2023 nós marchamos, manifestamos durante um mês e meio, mas não houve destruição de um vidro de um carro, qualquer bem público ou privado foi destruído. Mas em 2024 as circunstâncias foram outras. E atenção uma coisa, a violência que ocorreu, aí está o dito dali trouxe um elemento extremamente importante. A violência que aconteceu em Moçambique, as mortes que aconteceram em Moçambique, a destruição dos bens públicos e privados foram essencialmente provocados, motivados, instigados pelas forças de defesa e segurança. Nós temos muitos vídeos que se tornaram virais, que até carros militares, que nós aqui chamamos dos tais blindados, foram usados para arrombar portões de armazéns, de lojas, de empresas e depois convidar a população para fazer o saque. As
próprias forças de defesa e segurança usaram essa tática, essa estratégia de elas próprias chegarem numa bomba de gasolina, invadirem a bomba de gasolina e depois chamar a população para fazer saque de combustível. Portanto, nós temos muita informação sobre isso, há muitos vídeos que demonstram isso, e a questão da libertação dos presos nas cadeias de Moçambique também foram promovidos pelas próprias forças de defesa e segurança, para depois assassinar os próprios presos. Então, temos que ter um bocadinho de cuidado quando a gente diz assim: ah, mas foi preciso causar tanta morte. As mortes foram causadas, não foram para as pessoas que estavam a manifestar, foram exatamente as autoridades de direito, foram as autoridades de direito, foram as forças de defesa e segurança, a famosa WIR que nós temos em Moçambique, que causaram as mortes, que assassinaram pessoas, como uma tática para parar o movimento de protesto. Que o protesto e a manifestação é legal. Portanto, você nunca pode criticar as pessoas que se manifestaram por causa das mortes, porque as pessoas apenas fizeram usufruto de um direito fundamental. A manifestação não tem que levar à morte. Ninguém tem que ser assassinado porque estava a manifestar. E não podemos hoje dizer: ah, estão arrependidos pelas mortes que aconteceram. Não! Quem deve ficar arrependido é quem assassinou manifestantes. Quem deve estar arrependido é quem assassinou população que estava no usufruto de um direito fundamental. Não é? É isso que tem que acontecer. E uma coisa curiosa, como dizia o doutor Alberto, a desinformação. Há um exercício de desinformação que nunca se vê os dois lados da moeda. As pessoas dizem: ah, foi preciso manifestar, destruir bens públicos e privados. E se esquecem, e é uma cortina de fumo, para não se ver quem é que assassinou, quem é que arrombou as lojas, quem é que queimou caminhões, quem é que matou cidadãos. Então, põe-se uma cortina de fumo e vê-se apenas um lado distorcido e manipulado, que foram as pessoas que fizeram manifestações são culpadas, tal e qual eu fui chamado à Procuradoria. E a Procuradoria assume que qualquer dano que foi causado em Moçambique foi causado apenas por manifestantes. Então os manifestantes são suicidas. Os manifestantes arranjaram armas e cada um deles meteu uma bala na sua própria cabeça. Será isto? São tão masoquistas ao extremo de tirar a sua própria vida manifestando? Não. Foram assassinados. Então, onde é que estão os processos abertos contra os que lidam, dirigem a polícia? Os que dirigem as forças de defesa e segurança? Onde é que está a responsabilização dessas pessoas? Então, alguém me diz a mim: Venâncio, então, de hoje em diante acabou, já estás arrependido, nunca mais vais promover manifestações. Que é isso? Eu não tenho que promover manifestações. As manifestações são um direito legal, fundamental, constitucional do cidadão. Não precisa promover manifestação. É um direito natural, fundamental. As pessoas têm que se manifestar claramente. Não há generosidade nenhuma a deixar ninguém manifestar. Da mesma maneira, estava aqui a ouvir outra pergunta, a dizer que acho que foi o dito dali, que fala de que em troca do shaking hands foi-nos garantido dar-me um lugar ministerial, abrir o nosso partido. Olha, a abertura de um partido não é generosidade de ninguém. É um direito que qualquer cidadão tem, cumprindo a lei e os requisitos que vêm da lei, o partido ser oficializado. Então, de fato, há uma manipulação tão grande que foi feita nas nossas mentes, que até direitos que são-nos fundamentais, para nós usufruirmos, nós próprios nos autocensuramos e esperamos de mão estendida de quem está no poder para autorizar o exercício de um direito fundamental. Veja só a lavagem cerebral que foi feita contra nós. Né? Daqui a pouco só nos falta para eu beber um copo com água em casa, ter que pedir autorização da Frelimo para beber um copo com água. Que é isto? Isso é um direito fundamental. As pessoas têm o direito sim de se manifestar. As pessoas têm o direito de protestar quando não estão satisfeitas com o exercício da governação, não está satisfeita com o exercício das autoridades judiciais. Tem o direito, isso é um direito, não é uma generosidade. Tá? Que isso tem que ficar muito bem claro. Né? Outra pergunta que o meu mano. Yeah, yeah, já não estou a ouvir. Já não estou a ouvir.
Eu não consegui ouvir. Produção, Agora sim, agora sim. vai aceitar o cargo no governo? Mas é claro que não. Eu quero que fique bem claro. Como E no Mano Conselho William de disse Estado? para. E no Como Conselho Mano, de Estado? como E no Mano Conselho William. de Estado? Não, Mano William, o Conselho de Estado é outra coisa que não é generosidade. É que me é colocada essa questão. Por exemplo, os embaixadores tiveram reuniões comigo. Perguntaram, então, mas que tal se ocupares o cargo no Conselho de Estado? Como se isso fosse uma esmola. Isso é de lei. Está na Constituição da República que um dos componentes do Conselho de Estado é o segundo mais votado nas eleições presidenciais, das quais eu não concordo, porque eu fui o primeiro. Então, isso está no âmbito da minha decisão individual. Não pode ser colocado esse aspecto na mesa de negocial, nem como alguma coisa passível de ser analisada e debatida. Isso está no meu campo pessoal. E no meu campo pessoal, eu já disse, o cargo no Conselho de Estado está dependente das questões fundamentais que eu coloquei como essenciais para o nosso povo, que eu já disse quais são. Mas isso não é assunto de discussão. Isso é constitucional. Está lá na Constituição. Então, este é outro problema, Mano William, que nos convence a nós que coisas que até já estão previstas na própria Constituição, que nos serão concedidas como uma esmola, como um favor de alguém. Não há favor nenhum, não é? Agora, um cargo ministerial, tudo bem. Isso depende do poder discricionário de quem controla o Estado e o governo. Isso está bem. Isso ainda pode ser discutível. Mas o Conselho de Estado não é matéria de discussão, não é? Então, a questão ministerial, também já coloquei. Esta questão já foi muito bem claro. Eu não vou, nem tenho interesse nenhum em fazer parte do governo. Não tenho interesse nenhum em fazer isso. E eu quero também que fique claro para toda a gente. Há essa pergunta que o Mano Alberto coloca. Mas o que te garante a ti que não te vão impedir nas próximas eleições de concorrer como fizeram em 2018? Olha, eu aí volto a colocar aquela questão profética, né? Ou a questão da futurologia. Portanto, só a Deus é que está reservado conhecer os mistérios do futuro. Nós, os homens, nós temos que fazer uma estratégia com base nos elementos disponíveis e objetivos que temos hoje e avançar com a nossa luta. Então, eu não vou deixar de fazer a minha luta, de fazer a minha estratégia, porque tenho medo do futuro. O futuro pode ser de dois lados. A minha candidatura pode ser aceita ou a minha candidatura pode ser rejeitada. Isso é do futuro. Qual é que é o meu papel perante duas possibilidades de mesma probabilidade? O que tu fazes? A probabilidade de passar é 50%. A probabilidade de não passar também é 50%. Qual é a sua atitude perante um evento que tem 50% de ocorrer ou de não ocorrer? Isso não é um problema só matemático, mas também é um problema filosófico. Não é? É uma questão essencial da vida. O que tu fazes? Recuas por causa do medo dos 50% ou avanças por causa da confiança nos 50% de probabilidade de acertar? Eu prefiro avançar. É o que eu tenho feito. Da mesma maneira que em 2024 toda a gente vaticinava que a minha candidatura ia ser chumbada pelo Conselho Constitucional. Era o vaticínio de 99% da população e das pessoas. Mesmo as pessoas que queriam que a minha candidatura fosse aprovada, mas elas não queriam. Não tinham fé nisso. Não acreditavam que o Conselho Constitucional autorizasse ou aprovasse a minha candidatura. 90% das pessoas estavam céticas e ficaram toda a gente admirada e boca aberta quando o Conselho Constitucional autorizou ou aprovou a minha candidatura. Agora, imagina se pelo medo da probabilidade dos 50% dar errado, eu tivesse em 2024 desistido ou não tivesse concorrido. Veja só. Né? Esta é uma pergunta que eu faço para todos nós refletirmos sobre isso. Né? Então, deixa-me lá ver se eu consigo responder. Renan, dito dali, Renan, querem que eu vá à liderança da Renan? Eu já disse, meu caminho é para frente, não vou mais para trás. Eis que tudo se fez novo, né? Isto é bíblico. Então, eu vou para frente. O meu objetivo é ir para um partido político novo, é avançar para um novo projeto político, é isso que eu acredito, é onde eu quero ir. Aos dados da Africa Monitor, não é?
sobre a questão do CINZE, a questão do SIC envolvido na questão das cadeias, das matanças. Eu recebi muita informação em relação à participação do CINZE. Eu ainda estava no exílio, na altura, até fiz um comentário sobre isso. Eu sei que o MPLA não gostou, porque depois eu vi vários vídeos que foram feitos a tentar diabolizar-me, a desacreditar-me, a dizer uma série de nomes, por causa de alguma informação que eu tive acesso em relação à participação dos serviços secretos angolanos em Moçambique, e falei sobre isso já em outubro do ano passado, em novembro também falei sobre isso. Realmente há muitos dados sobre essa matéria, né? E eu acredito que são fiáveis. Mas agora, o que é que a gente faz em relação a isso? Bem, se nós tivermos elementos suficientes, conseguirmos juntar provas sobre essa matéria, eu penso que sim. Portanto, aí a ingerência clara na soberania de um certo Estado, né? Então, se a gente conseguir, é aquilo que eu digo, quer dizer, esse já não é um assunto meramente do Venâncio, mas é aqui onde nós temos que alinhar com aquele nosso irmão que disse que, olha, o que interessa agora é a unidade, né? Venâncio, Adalberto Costa Júnior, Abel Chivucuvuco, Ciaia, o que nós vamos ganhar é se nós realmente funcionarmos como uma unidade. Então, se funcionando como uma unidade, os dados do Dali, os dados que o Venâncio tem, marcarmos uma estratégia comum, logicamente que a gente consegue fazer uma denúncia consistente e forte sobre essa questão, sobre a violação da soberania de um Estado, né? Agora, há uma pergunta que eu não resisto realmente a responder. Está a dizer, mas como é que quer fazer uma revolução se está por baixo do ar-condicionado? Como é que quer fazer a revolução se está fora do país? Bom, primeiro, o irmão que está a dizer isso talvez não tenha informação de vida, não é? Tinha que saber exatamente o meu histórico em Moçambique. Antes das eleições de 2024, eu fui dos primeiros moçambicanos, ou o primeiro moçambicano, que fez manifestações e liderei manifestações na cidade de Maputo durante 1 mês e meio. Não estava no ar-condicionado, não estava no exílio, estava lá. E vocês sabem que dessas manifestações que fizemos durante as eleições autárquicas de 2023, tivemos 2 ataques com a polícia, com balas verdadeiras, que foram atingidos 10 pessoas no 27 de outubro de 2023. E eu estava a liderar essa manifestação em que fomos fustigados com balas reais. Né? É só ir para a minha página, vai encontrar toda esta informação. Portanto, fiquei 1 mês e meio a liderar manifestação. Agora, não quero ofender a ninguém, mas onde é que o senhor já viu nos PALOP alguém que lidera manifestações durante 40 dias em frente da população, perante blindados, gás lacrimogéneo, a inalar gás lacrimogéneo e a enfrentar? Se encontrar um exemplo de alguém que também esteve a fazer isto, ou melhor, também pode dizer ou mandar uma mensagem. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, também queria referir que antes de eu ir ao exílio, que eu fui no dia 21 de outubro, tem que notar que eu estava em Moçambique, eu convoquei a primeira greve nacional em Moçambique. Quem convocou foi o Venâncio Mondlane. E eu convoquei no dia 17 de outubro, e veja só, eu disse que no dia 21 de outubro, todo o país, todas as atividades privadas e públicas deviam estar estacionadas, ninguém iria trabalhar nesse dia como protesto contra o roubo dos votos que tinha acontecido. Fui eu a anunciar isso no dia 17, eu estava em Moçambique. No dia 19 de outubro, depois de eu anunciar isso, o meu advogado pessoal, Elvino Dias, é morto, é assassinado com 25 balas no corpo. Eu estava em Moçambique. No dia 20, depois do assassinato do meu advogado, eu convoquei a greve nacional e convoquei a população de Maputo para uma área que se chama Praça da OMM, onde o meu advogado pessoal foi assassinado com 25 balas no seu corpo. Eu liderei o movimento que esteve lá no local do crime fazendo protestos.
Olha para a minha página o que aconteceu nesse dia. Eu, pessoalmente, fui atingido com granadas de gás lacrimogêneo pela polícia. Tive que fugir naquele dia. Fui salvo pelos nossos apoiantes e desapareci onde eles tinham montado ali naquele dia. E onde começaram as primeiras matanças. Foi no dia 21 de outubro que começaram a matar pessoas, e sobretudo de um bairro que estava mais próximo do local do crime, que chamava-se Bairro da Machaquén. Nós até em Moçambique chamamos a República de Machaquén, porque foi o primeiro bairro onde resistiram tenazmente contra a violência da polícia. Mataram a pessoa. Eu estava lá. Eu estava a liderar as manifestações. No dia 22, organizações de direitos humanos e ainda algumas embaixadas disseram que tinham informações confidenciais que eu seria assassinado naquele dia e todos me aconselharam a abandonar o país. E eu tive que abandonar o país, como muita gente dizia: Venâncio, você vale mais vivo do que morto. Enquanto estas manifestações, esta reivindicação pela verdade eleitoral dever continuar, tu tens que estar vivo para que isso continue, porque se tu estiveres morto, o movimento para. E eu saí exatamente nesta lógica. Mas veja uma coisa, eu fiquei esse período fora do país e eu voltei a Moçambique. No dia 9 de janeiro eu voltei a Moçambique. Eu não tinha nenhuma garantia de segurança pessoal. Portanto, ninguém tinha me dito a mim de que vamos garantir a tua segurança pessoal. Eu cheguei a Moçambique, nem as Nações Unidas, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos, nenhum país, nenhuma organização privada ou pública deu-me garantias de que ao chegar a Moçambique eu estaria salvo, que eu estaria seguro, que eu não seria assassinado. Mas mesmo assim, eu voltei a Moçambique. E não sei se acompanhou as imagens, quando eu cheguei em Moçambique, no dia 9 de janeiro, a população que me recebeu no aeroporto de Mavalane, de Moçambique, naquele aeroporto. E a população foi me receber. E nesse dia assassinaram 3. Eu estava em Maputo. Eu estava em Maputo. E mesmo assim foi no dia que eu fiz o juramento como presidente eleito perante forças de defesa e segurança que estavam à nossa volta, prontas a disparar. E dispararam. Eliminaram 3 colaboradores meus diretos. E dispararam. Eliminaram 3 colaboradores meus diretos. Daquele dia, eu fiquei em Moçambique e acho que o meu amigo acompanhou as movimentações que eu fiz por todas as províncias que movi, andei, fui a província de dezenas, centenas de milhares de pessoas e nós estávamos reivindicando e reafirmando que as manifestações de Moçambique, durante esse período todo, até o dia do shaking hands. Agora, não sei se o meu amigo não soube disto, não tem essas imagens, mas se quiser, manda o seu WhatsApp para o Mano William, eu lhe mando todas essas imagens das manifestações que nós fizemos mesmo depois da minha, incluindo um dado interessante que eu quero partilhar convosco. Algo inédito que aconteceu no nosso país. A província de Gaza, aquela que o Elon Musk confundiu com Gaza do Médio Oriente, a Gaza que está, a região conflituosa entre o Israel e o Hamas, né? Aquela que falava dos 50 milhões para preservativos, o Elon Musk pensou que fosse Gaza, Médio Oriente, mas era a província de Gaza em Moçambique. Na província de Gaza, a província de Gaza é considerada o bastião, the stronghold, é a fortaleza do Partido Frelimo. É onde realmente eles consideram um verdadeiro santuário do Partido Frelimo. Lá, a Frelimo normalmente ganha com 99% dos votos. Às vezes, chega a ganhar com 110% na província de Gaza. É o santuário, o bastião. Fui à província de Gaza, passei por vários distritos e tudo foi comentado. E saiu até um artigo muito interessante na Sky News, na Bloomberg e também no Observador de Portugal, a dizer que caiu o bastião da Frelimo em Moçambique. Porque entrei no bastião deles,
A movimentação de pessoas que fizemos nunca tinha sido vista neste país, mesmo desde a independência, em que Samora Machel, um líder carismático que movia massas, nunca movimentou o número de gente que nós movimentamos na província de Gaza, lideradas por mim. E se quiser, eu passo-lhe esse artigo do Observador que diz que caiu a muralha da Frelimo no seu santuário de Gaza. Eu é que estava a liderar estas grandes manifestações e marchas que fizemos na província de Gaza. Então, meu irmão, né? Então, esta ideia de que eu estava no ar-condicionado, que estava no exílio, só acompanhou uma pequena parte quando eu fui ao exílio. Mas todo o quadro parece que não tem informação sobre isso, não é? Mas vou pedir ao Mano William, que tem acompanhado o meu percurso, para mandar parte dessas imagens e mandar também, se calhar, alguns artigos de jornais que descrevem essas fases todas, para poder talvez informar-se melhor antes de tirar este tipo de conclusão, né? O que eu faço mais? Dito dali, eu vi o teu artigo espetacular que escreveste para o meu e-mail sobre como ocupar a Ponta Vermelha, os tribunais e por aí fora. Eu vi o seu artigo, mas não era exatamente essa a estratégia que nós adotamos em Moçambique, não era essa a ideia de ocupar os tribunais, não era essa a ideia. Nossa estratégia era outra e não propriamente nesse sentido. Então, é assim, o conselho foi bom, foi interessante, mas como tu sabes, nem todo o conselho dado tem que ser implementado na íntegra como nós, digamos, o endereçamos, né? Então, espero que possa perceber essa parte, mas concordo consigo, dito dali, numa coisa. Comparações que foram feitas entre Venâncio Mondlane e Adalberto Costa Júnior. O Adalberto Costa Júnior, para mim, é como o irmão mais velho. Eu já tive vários encontros com ele, me aconselhando, pedindo direcionamento. Temos uma longa história de coordenação de mais velho para mais novo. Então, todo tipo de comparações que foram feitas em contextos totalmente diferentes. Contexto da Angola, contexto do Moçambique, foram diferentes, situações diferentes. Então, para mim, de fato, não há razões nenhumas para diabolizar o presidente da CJ, que está a fazer um trabalho excelente, fez algo pela UNITA extraordinário. Portanto, a UNITA estava passando momentos muito difíceis, portanto, que ninguém se esqueça disso. Revitalizou a UNITA, portanto, levou a UNITA a uma dimensão, a uma relevância que há muito estava a faltar. E penso que é uma pessoa extremamente válida, não só para a UNITA, mas também para Angola e para a África. E, mais uma vez, volto a reafirmar a necessidade de união, de agirmos unidos, porque os desafios que temos são similares e há muito campo para cooperação entre nós. E queria também fazer mais um desafio, Mano William, no próximo encontro, organizar um fórum em que essas pessoas todas que estão aqui sendo referenciadas e que querem que a gente esteja uns contra os outros, que a gente aponte os dedos uns contra os outros, ou querer inflamar o orgulho de uns contra os outros. Eu acho que seria muito interessante nós termos uma oportunidade de um debate, ACJ, Venâncio Mondlane, Abel Chivucovuco, Mano Siaya e tantos outros, sobre o futuro da África e o futuro da democracia, sobretudo nos PALOPs e na CPLP. E eu termino por aqui, agradecendo imensamente a vossa paciência. Desculpem lá se algumas expressões que eu usei podem ter ferido algumas sensibilidades, não é? Foi sem querer, mas bom, às vezes nos inflamamos um bocado, mas somos todos irmãos. Estou agradecido profundamente pela paciência que vocês têm de reservar tempo precioso que vocês teriam com as suas famílias, com o vosso trabalho, com os vossos negócios, para estar aqui neste debate, colocando perguntas, querendo esclarecimentos, colocando algumas críticas também, que aqui temos que aprender com elas, e agradeço profundamente. Mas, sobretudo, ao meu mais velho, Mano William, tem sido uma pessoa muito preciosa para mim. Eu raramente, quando elogio, agradeço pessoas das minhas lives, não tenho falado dele, mas hoje tenho que deixar muito claro e deixei aqui coisas muito concretas. Tem sido uma pessoa super preciosa para o meu percurso político, sobretudo nas matérias jurídicas. Tem tido um suporte extraordinário na pessoa de Mano William, vários denúncias, protestos que a gente tem apresentado. E ele, na verdade,
está quase 90% da assessoria jurídica de todos estes documentos que nós temos emitido. Portanto, é uma pessoa que eu respeito bastante e aproveito aqui repisar isso, salientar isso, fazer uma grande vénia ao chefe indígena e dizer que, epá, com tantos percursos, tantas montanhas galgadas, tantos rios atravessados, com o peso da idade que ele tem, eu continuo admirando a capacidade de trabalho. A gente às vezes tem um tema qualquer que para os jovens parece muito complexo. O Mano William fica a madrugada toda, não dorme, a investigar, a escrever, dia seguinte já tem uma proposta. Portanto, eu admiro bastante esta capacidade de trabalho, capacidade de investigação, o foco, a determinação. E eu agradeço imenso a este homem e mais uma vez uma vénia ao Mano William por isto que está a prestar à África, da língua portuguesa e não só, a África no geral. Obrigado. Obrigado, Selmo, que bom, força. As questões finais ao nosso excelente convidado. Não era preciso tanto. Nunca pensei que fosse detonar assim publicamente algo que não carecia. Anselmo. Bom, muito obrigado.